Olá, eu sou a Paula Lacerda, professora de Antropologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu faço parte do Campo, um podcast de antropologia, e hoje nós vamos ouvir a conferência do professor Paul Stoller, da Universidade de Westchester, na Pensilvânia. Bom dia, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje apresentando o professor Paul Stoller, a quem agradeço muito por ter aceito o convite da Reunião Brasileira de Antropologia. Eu quero comentar um pouco como eu conheci o professor e por que para mim é tão grato este momento. Eu li Paul Stoller pela primeira vez em 2005, no comecinho do meu doutorado, quando realizei um curso de antropologia ritual com a minha professora daquele momento e hoje amiga, Antonadia Borges. O texto que me iniciou em Stoller foi o artigo Sound and Things, Pulsation of Power in Songhai, do livro The Performance of Healing, organizado por Carol Lederman e Marina Roseman. Após a leitura desse artigo, eu senti alguma transformação dentro de mim que durante muito tempo eu não soube explicar. Havia algo na descrição do buzzi, que um violino de uma corda só, do tambor gazi, da prática do praise naming, que me levou a uma outra dimensão corporal. Não foi apenas imaginar esses sons, mas a própria descrição etnográfica me convidava a escutar e sentir esses sons. O Guji clama, disse Stoller, sublinhando que através desse lamento falam os ancestrais. O poder de suas vozes une os vivos com seu passado. São, como ele diz, poderes sonoros que podem trazer a chuva, erradicar pestilências e prevenir epidemias. Em um contexto sociocultural como o de Songhai, não escutar o mundo é aprender pouco sobre ele. Se para eles o som é o transporte dos espíritos, pergunta-se Stoller como limitar a visão, como reduzir o som do Guji às anotações de página. Não é possível conhecer o mundo em Songhai se não conseguimos escutá-lo. Stoller aprendeu isso em uma experiência em que um espírito se apresentou a ele e a Jivo, seu primeiro mestre de feticheria antes do Adamuji Nitongo, mas cuja presença Stoller não percebeu. Decepcionado, Jivo respondeu: olhas, mas não vês, tocas, mas não sentes, escutas, mas não ouves. Sem ver nem tocar, podemos aprender muito, mas debes aprender a ouvir, senão aprenderás muito pouco sobre nós. Não é possível conhecer o mundo se não conseguimos escutá-lo. Foi uma frase simples, mas extremadamente profunda, que transformou Stoller no etnógrafo que ele se tornou e me fez entender que havia algo da prática antropológica que até aquele momento me escapava. Quis saber mais do autor e rapidamente li e procurei The Taste of Ethnographic Things, The Sense in Anthropology. De novo, entrei no universo sensorial e aprendi que há uma riqueza inigualável naquilo que ele chamou de antropologia dos sentidos. Com nossos ouvidos plenamente sintonizados, esta é uma cita dele, a natureza existencial do som, podemos perceber melhor o inatingível e atravessar limiares em direção aos recantos profundos da experiência de um povo. Em Songhai, o som é mais do que um meio para entrar em transe, é uma fundação da experiência, diz Stoller em O Gosto das Coisas Etnográficas. Depois de saborear este livro, precisei saber mais do autor. Mas antes li autores que ele citava e que eu ainda não conhecia, como Steven Feld. Fiquei pensando durante um tempo se o enorme apelo que essas etnografias tinham em mim não se devia à minha paixão pela música. Mas por que associar meu prazer por Stoller a meu prazer pela música? Talvez porque o apelo do Stoller está justamente em mostrar que quando se trata de música há muito mais em jogo do que fenômenos sonoros. Ele foi afetado pelo Guji, pelo Gaxi e pelas preces, não apenas pelo som, mas por aquilo que o som coloca em movimento, aquilo que nos afeta porque desperta sensibilidades e movimenta forças e energias no corpo, nos sentidos e que enchem a experiência de significados. Isso muito me remete ao Tambaya dos mantras de exorcismo, quando o autor chama a atenção para a necessidade de se entender o significado dos mantras, não apenas através do entendimento de palavra por palavra, nem apenas a partir de uma análise das formas verbais, como se fossem uma categoria diferenciada,
mas mediante as sequências nas quais as palavras são ditas, em relação a seu sentido emocional e a seu caráter sagrado, relatado em canções, orações e versos. Seria o sentido emocional da música o que me levou a sentir o Stoller? Posso responder que sim, mas não apenas. Há em Stoller um chamado e uma crítica muito perspicaz à etnografia, uma conversa de proximidade e afastamento com a antropologia interpretativa e um respeito pelo trabalho de campo longo e comprometido, que seria de fato um empirismo radical, um experimento fenomenológico profundo de se adentrar nos sentidos e no corpo, pois o corpo é a base da aprendizagem sensual, sensorial e perceptiva do mundo. Nele se fusionam o inentingível, o inteligível e o sensível. Sobre as influências do Stoller, Merleau-Ponty, Schutz, Ruch, Fabre-Sala, Marcelo vai falar daqui a pouco. Logo depois, li In Sorcerer's Shadow, aquele que foi seu primeiro livro de corte mais biográfico sobre sua experiência de aprendiz de feiticeiro, e mais recentemente li Judge's History. Mas a obra de Paul Stoller é muito extensa, ao redor de 12 livros, romances entre eles. Sempre quis traduzir Stoller, mas naquele momento, 2005, jamais imaginei que me tornaria editora. Quando me tornei, em 2016, Stoller reapareceu em minha mente como uma obsessão. Traduzir The Taste of Ethnography é algo parecido ao que chamamos de destino ou de fetichismo. Encontrei Marcelo em Florianópolis em um congresso de antropologia em 2018 e lhe comentei sobre esse sonho. Eu sabia que ele, sendo um especialista em possessão, poderia se interessar. Te agradeço muito, Marcelo, por ter tido a generosidade de adentrar comigo nessa empreitada que significa muito para mim. Espero que muita mais gente leia Paul Stoller e que o som e o sabor de suas palavras possam ser tão inspiradoras quanto foram para mim, ou muito mais. Estamos frente a uma antropologia dos sentidos que tem muito a ensinar aos antropólogos em formação, mas também aos experientes. Estamos frente a uma proposta radical de etnografia. Muito obrigada. Saudações a todas e a todos. Eu vou dar continuidade aqui à apresentação e queria agradecer primeiramente à diretoria da ABA, Carolina, Matheus, e especialmente a Maria Elvira e ao Paul Stoller por estar aqui conosco. Bom, Paul Stoller é professor na Universidade de Westchester e é autor de obra copiosa. Em seus livros, que intercalam gêneros textuais diversos, a descrição de experiências e encontros subjetivos serve como fio condutor para abordar tópicos caros à antropologia, como parentesco, a magia, a feitiçaria, os rituais de cura, sistemas de conhecimento, o colonialismo, a autoridade política, o corpo e os sentidos. Sua produção relata sobre percursos, intersecções, encontros e desencontros, redimensionam as vivências e os aprendizados decorrentes do convívio prolongado com comerciantes da África Ocidental no Harlem, em Nova York, e em especial com o Songhai do Níger. Toda a própria jornada do Stoller está narrada no livro The Power of the Between, o qual eu recomendo. Bom, o primeiro contato de Stoller com o Songhai se dá em 1969 e o motiva a cursar pós-graduação, primeiramente na Universidade de Georgetown, onde fez mestrado em Sociolinguística, e posteriormente na Universidade do Texas, em Austin, onde obteve doutorado em Antropologia Linguística. Em 76, regressa ao Níger para realizar pesquisa de campo para o seu doutorado, se aproximando ainda mais de pessoas como Djibo e Adamou Genitongo. Desde 76 até 87, então, Stoller retorna anualmente ao campo, instruindo-se nas artes da feitiçaria, da cura, da possessão espiritual, de fórmulas rituais secretas, de encantamentos rituais, das artes da divinação e do uso de plantas. Essa experiência de campo visceral alterou seu próprio modo de se orientar no mundo. Suas obras mais conhecidas, entre as quais In Sorcerer's Shadow, Fearing of the Words e Embodying Colonial Memories, decorrem desse convívio prolongado com o Songhai.
Entre essas obras, destaco O Gosto das Coisas Etnográficas, Os Sentidos na Antropologia, obra publicada em 1989 e que eu tive o privilégio de traduzir. Em diálogo com autores como Clifford Geertz e outros autores ditos pós-modernos, Stoller trata, neste livro, das convenções representacionais da disciplina. Mas vai muito além, né? Em monografias experimentais como essa, o autor narra percursos, intersecções, jornadas, trajetos, desvios, dimensões nas quais a sensorialidade da pesquisa etnográfica ganha relevo. O gosto e o sabor constituem uma forma de experimentação crítica, tanto com os pressupostos realistas da disciplina, tanto com convenções representacionais. Mas, no nível mais profundo, trata-se de abordar as predisposições sensoriais de pesquisadores e pesquisadoras de campo. Inspirado, então, em filósofos como Wittgenstein, Horthy, Derrida e Merleau-Ponty, Stoller explora as relações complexas entre percepção, poder e experiência vivida. Além da fenomenologia, dialoga com a antropologia produzida na França, de autores desde Leiris até Flavette Sadar, em especial com Jean Rouch, com quem conviveu longamente e sobre quem também escreveu um livro. Lembrando que Rouch foi especialista também no Níger. Bom, é difícil resumir, em poucas palavras, né, o gosto das coisas etnográficas. Eu destacaria aqui a tentativa do autor de demonstrar como, nas tradições intelectuais ocidentais, os sentidos foram relegados a um papel inferior no próprio processo de construção do conhecimento. Ao mesmo tempo, a elevação da visão a um estatuto privilegiado relegou às margens sentidos como o tato e o olfato. O gosto das coisas etnográficas mergulha profundamente nos nossos modos de conhecer e aprender o mundo. Imbuídos de leituras prévias, de técnicas investigativas e de sistemas de análise, pesquisadores e pesquisadoras de campo portam consigo também pressupostos metafísicos, refletidos nos seus modos de perceber, sentir e experienciar o mundo. Nessa obra, tão marcada pela descrição de percursos, há um convite, então, para habitar um mundo sensível por meio do corpo, da corporeidade, de modo a desafiar os alicerces do nosso ser no mundo e refletir mais apropriadamente sobre as relações entre experienciar, conhecer e ser. Bom, nesse ano de 2022, né, que marca o centenário da publicação de Argonautas do Pacífico Ocidental, a tradução do Gosto das Coisas Etnográficas, os Sentidos da Antropologia, deve ser celebrada, né? Promovida pela editora Papéis Selvagens, eu tenho só a agradecer a Maria Elvira, não só pelo convite, pela confiança, mas pela troca e também por realmente uma oportunidade de se tornar mais sensível, digamos assim, a uma série de coisas, inclusive sobre a própria experiência etnográfica. Agradeço também a Paul Stoller, né, pela acolhida e por sempre estar disposto a conversar e tirar dúvidas, né? E para encerrar, chamo a atenção para uma declaração de Stoller em uma entrevista recente. Disse ele, dentre outras coisas: a antropologia é uma ciência vagarosa em um mundo acelerado. Afinal, demora-se anos para aprender adequadamente outra língua, ter insights teóricos e a se orientar mesmo no mundo. Investimento temporal na pesquisa antropológica, que pressupõe convívio, aprendizado longos com outros e outras, vai na contramão, então, do ritmo dos nossos tempos. Retorno aos sentidos envolve, para Stoller, desacelerar. Uma antropologia sensorial, por definição, demanda trabalho de campo de longa duração, convívio prolongado e respeitoso com interlocutores e interlocutoras, um reordenamento sensorial e perceptivo radical, um balanceamento mais adequado entre o sensível e o inteligível. Envolve também imersão nas texturas da vida, abertura para as artes, disposição para habitar outros mundos nos quais as experiências têm distintas camadas e texturas, sendo permeadas por sabores, aromas, toques, visões, cheiros e sons que redefinem as próprias maneiras de ser e estar no mundo. Com Stoller, então, temos um convite para uma antropologia sensível. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer e uma honra para mim apresentar esta conferência para a Associação Brasileira de Antropologia. Estou especialmente honrado com Elvira e Marcelo por terem dispensado tempo e perseverança para traduzir meu livro, O Gosto das Coisas Etnográficas, do inglês para o português.
Foi uma jornada longa, mas muito boa. E Marcelo, devo dizer, fez um trabalho magnífico ao traduzir minhas particularidades em inglês para o português. Ele foi muito cuidadoso nisso. E eu estou muito satisfeito com o trabalho que ele fez. Estou absolutamente feliz com meu livro ter sido traduzido para o português para que os insights que tenho possam ser lidos por um público maior de pessoas, especificamente os antropólogos e as antropólogas brasileiras. Vivemos em tempos difíceis e fiquei particularmente feliz ao notar que o tema da Reunião Brasileira de Antropologia desse ano é sobre fazer antropologia em tempos extremos, e nós vivemos em tempos extremos. Obviamente, há tempos extremos que são muito evidentes no Brasil. Eles são certamente evidentes nos Estados Unidos, dada a qualidade de nossa política. Mas tempos extremos existem no mundo todo. E onde eu realizo minha pesquisa, na República do Níger, também tem existido tempos extremos. Nos últimos 2 anos, na região onde eu fiz a minha pesquisa, Tillabéri, na parte ocidental do Níger, havia gangues armadas de inspiração islâmica, mas elas são, na verdade, bandidos que foram para o interior, em aldeias onde conheço pessoas e saquearam, roubaram, mataram. Eles exigem resgate. E o lugar que conheci como um jovem pesquisador de campo não existe mais. Eu guardo lindas memórias de Tillabéri, daquela parte do Níger ocidental e do majestoso rio Níger arrebatando a vista. Lembro-me de vistas do rio Níger. Lembro-me dos montes de arenito. Lembro do cheiro dos kebabs cozinhando em grelhas improvisadas. E eu vivi por muitos e muitos anos em um complexo de dunas com vista para o vale do rio Níger com meu professor, Adamu Genitongo. E este era um local de muitos rituais verdadeiramente belos que eu pude assistir. Vários rituais de possessão por espíritos em que estive. E eles aconteciam sem nenhum tipo de incidentes. Não havia nenhum tipo de restrição em realizar esses tipos de cerimônias tradicionais. Mas o que um dia foi uma vida social em Tillabéri, no Níger, caracterizada pela tolerância generalizada, foi substituída pelo fanatismo religioso. E assim a disfunção destruiu o tecido social em Tillabéri, no Níger. Mas é claro que, como eu disse antes, não é um fenômeno isolado. A disfunção em todo lugar no mundo hoje, ao que parece. Vivemos em um mundo onde não podemos mais ignorar o racismo sistemático, a discriminação étnica, a intolerância religiosa, a severa desigualdade de renda, sem esquecer a devastação social e econômica da epidemia de coronavírus. Assim, minha questão hoje é como nós antropólogos podemos enfrentar os desafios de nossos tempos conturbados. Como podemos fazer isso? E vou sugerir em meus comentários hoje que temos que confrontar nossas obrigações como estudiosos e admitir que vários de nossos métodos de longa data e da designação de convenções, representações, não estão mais em sincronia com o estado contemporâneo das questões do mundo. Certo, eles não estão mais em sincronia com o tipo de disfunção sistemática que estamos experimentando, com a disfunção social no mundo. Então, como seremos capazes de superar essas questões? Como podemos alimentar nossos filhos e filhas e mantê-los seguros? E como vamos lidar com o tipo de devastação social da Covid-19 que não mostra sinais de diminuir? E é claro que provavelmente haverá outras pandemias que saem de lugares selvagens para as aldeias. Como vamos lidar com isso e como vamos lidar com a mudança social que isso envolve? É claro que na antropologia sabemos muito bem sobre essas questões existenciais. Bastante mesmo, porque temos vários insights sobre como lidar com esse tipo de questão. Mas por causa de nossa confiança em convenções estabelecidas sobre representação, nossos insights são, com frequência, reconhecidamente limitados.
eles têm um apelo limitado. Temos esses grandes insights sobre a sabedoria indígena, sobre a sabedoria prática dos outros e das outras que tentamos descrever. E, no entanto, a maioria das pessoas não sabe o que fazemos ou desconhece o tipo de insights que abrigamos no registro etnográfico. Então, para enfrentar esses desafios existenciais da contemporaneidade, vou propor que nós, antropólogos e antropólogas, mergulhemos no que gosto de chamar de arte da etnografia. A arte da etnografia em que engajamos os sentidos. Engajamos os sentidos para articular dimensões de localidade, linguagem e personalidade. E quero sugerir que tomemos emprestadas técnicas de filmes, poesia, ficção, para criar narrativas etnográficas em texto e filme que possam conectar o público às idiosincrasias de pessoas e lugares. Ao fazer isso, argumento que uma etnografia inventiva tem o potencial de trazer para a esfera pública uma sabedoria nuançada dos outros e das outras, o próprio fundamento, na verdade, da percepção antropológica. Em nossas circunstâncias atuais, tal sabedoria pode definir um curso que, em última análise, leva, e eu estou confiante nisso, a uma mudança significativa e leva à justiça social. Então, como fazer isso? Como criamos uma obra que mostra a resiliência inspiradora dos seres humanos no mundo? Para mim, a arte da etnografia começa com Maurice Merleau-Ponty, especialmente em seu texto O Olho e o Espírito, um dos melhores textos curtos e, para mim, um dos textos mais inspiradores da filosofia do século XX. E ele sugere que uma obra de arte é um caminho para uma iluminação corporificada que pode nos permitir praticar o que meu colega Michael Jackson chamou de arte da vida. E a premissa central de O Olho e o Espírito é que a natureza, como sugeriu o artista Paul Cézanne, está no interior. Assim, a ideia de Merleau-Ponty sobre a arte é que ela é uma maneira que nos permite expressar aquilo que está dentro, o que ele chamou de há, do verbo haver. Então, suas ideias são uma crítica do positivismo científico. E ele acreditava que o pintor é um dos nossos guias no caminho para o que ele chamou de há. O pintor saboreia a vida que reside nas dimensões internas das coisas. De fato, o pintor, como outros artistas, sente as reverberações que podem criar consciência no olho e na mente de quem confronta o esplendor sensorial do mundo. E assim, sua escrita não é uma vaga jornada mística para o invisível, o oculto ou o inconsciente sensorial. Ele sugere que os artistas e as artistas são um guia para aquele há, porque abrem seu ser para o mundo. Eles e elas abrem seu ser para o mundo. Eles e elas deixam o mundo entrar em seu ser. E assim transformam o mundo em pinturas, segundo Merleau-Ponty. Colocado de outro modo, a pintura é uma metáfora para sentir o mundo a partir de dentro. A ideia é sublinhada pelo pintor suíço Paul Klee, que em uma de suas palestras fala da sua experiência numa floresta. Ele deixa a floresta entrar em seu corpo, entrar em seu ser, e ele pinta como uma forma de conseguir sair desse estado. Assim, esse tipo de abertura do ser para o mundo é o que estamos tentando entender. É claro, quando você faz isso, o que acontece é que isso é uma proposição arriscada. Se você abre seu mundo para o ser, para os outros, para o ser dos outros ou para o ser da floresta, é uma proposta arriscada. Você está assumindo um risco e não é algo fácil de fazer, mas as recompensas artísticas disso são profundas. Vou citar aqui os pensamentos de Friedrich Nietzsche sobre essa noção de arte e ciência e inteligibilidade científica.
Isso foi o que ele escreveu nos anos 1870. Ele escreveu que a missão da ciência é fazer a existência inteligível, portanto, justificada. Portanto, justificada. Sócrates e seus sucessores, até nossos dias, consideraram todas as realizações morais e sentimentais, atos nobres, compaixão, autossacrifício, heroísmo, serem, em última análise, derivadas da dialética do conhecimento e, portanto, ensináveis. Mas a ciência, estimulada por suas noções energéticas, aproxima irresistivelmente aquelas fronteiras onde o otimismo da lógica deve entrar em colapso. Quando o inquiridor, tendo empurrado para a circunferência, percebe como a lógica naquele lugar se enrola em si mesma e morde o próprio rabo, ele é atingido por um novo tipo de percepção, uma percepção trágica que requer, para ser tolerável, o recurso da arte. Por meio de Cézanne, Paul Klee, Merleau-Ponty, como usamos esse tipo de noção de arte? Como fazemos penetrar em nossos escritos antropológicos? Por que a exploração profunda da condição humana requer, para Merleau-Ponty, o remédio da arte, que para ele é a evocação, ou demonstrar, assim como narrar? E então, sobre o poder da evocação na arte, Merleau-Ponty diz: as palavras, as linhas e as cores que me expressam vêm de mim como meus gestos são arrancados de mim pelo que eu quero dizer, a forma como são meus gestos e pelo que quero fazer. Na arte da prosa, as palavras carregam o falante e o ouvinte a um universo em comum, atraindo ambos em direção a uma nova significação por meio de seu poder de designar para além de sua definição comum. E ele diz: as palavras mais carregadas de filosofia não são necessariamente aquelas que contêm o que dizem, mas sim aquelas que na sua existência se abrem energicamente porque elas transmitem mais de perto a vida do todo e fazem nossas evidências habituais vibrarem até que se separem. Dessa maneira, escritores, escritoras, ou pintores ou pintoras, aliás, usam o que Merleau-Ponty chama de voz indireta para evocar o ser bruto e selvagem do mundo. Meu resumo do tipo de instabilidade política, social e cultural em Tillabéri, nos Estados Unidos, do Brasil, sugere que vivemos em tempos complexos e instáveis, isso é uma certeza. Não há respostas rápidas para os problemas políticos, sociais e intelectuais da era atual. Dadas as múltiplas dimensões da vida contemporânea, é ainda possível dar sentido à condição humana? Podemos apreender o ser bruto e selvagem proposto por Merleau-Ponty? E se pudermos experimentar uma consciência tão reveladora e bruta, isso aprofundará nossas sensibilidades, nossa capacidade de entender os imponderáveis de viver no mundo? Artistas e antropólogos e antropólogas têm um papel a desempenhar nessa importante empreitada contemporânea? O que o olho e o espírito de Merleau-Ponty pode nos ensinar sobre confrontar a escuridão que varreu a vida social contemporânea? Podemos extrair pequenas medidas de bem-estar do caos acelerado da vida social? Pode o insight antropológico traçar um caminho que leve a uma vida bem vivida? Em 2 dos seus últimos livros, um sobre a reinvenção da filosofia antropológica e um sobre o poder da arte de moldar os contornos da vida social, Michael Jackson explora essas questões com uma perspicácia pessoal poderosa. Ele diz então que esses são espaços que escapam a uma categorização bruta. Eles são espaços que são desafiadoramente não concretos. Espaços que requerem a evocação da arte e de um conhecimento inventivo. Ambos os trabalhos, publicados em 2016, são maravilhosos, assim como todos os trabalhos de Michael Jackson são maravilhosamente construídos. Ele nos dá um roteiro para o espaço em que, de acordo com Nietzsche, a lógica se enrola e morde seu próprio rabo. Esses são espaços diferentes. Eles são opacos.
E então, após mais de 40 anos de trabalho de campo na África Ocidental e na Austrália, depois de uma vida inteira de leituras, de reflexão e de escrita sobre viver no mundo, Jackson descreve como sua experiência o direcionou a seguir o caminho sinuoso e não totalizante entre as coisas. Entre um e muitos, entre identidade e diferença, entre nós mesmos e os outros, entre o pessoal e o profissional, entre crença e experiência, entre ser e pensar, entre destino e livre-arbítrio, entre centro e periferia. No passado, muitos antropólogos reduziram a etnografia a um conjunto de práticas. Os etnógrafos e etnógrafas, afinal, conduzem pesquisa de campo em uma variedade de cenários. O trabalho de campo consiste na celebrada, se não conceitualmente falha, noção de observação participante proposta por Malinowski, estar lá. Tentar observar enquanto você participa não é tarefa fácil. Mesmo assim, milhares de etnógrafos e etnógrafas tentaram esse método paradoxal enquanto lutam para realizar um censo, participar de entrevistas informais e semiformais ou participar de um ritual que podem fotografar ou filmar. Na mesma linha, os etnógrafos e as etnógrafas devem registrar suas observações participantes em notas de campo, algumas puramente observacionais, outras mais pessoais. Essas notas de campo se combinam com as fotografias de campo e os filmes de campo se tornam a base para a construção de uma representação. No final, esses textos ou filmes etnográficos contribuem para o registro etnográfico. Não é esse o conjunto de procedimentos que ensinamos aos nossos alunos e alunas de pós-graduação? Além do rigoroso conjunto de regras que definem a pesquisa etnográfica, o potencial distintivo do texto etnográfico muitas vezes se perde na névoa da expectativa institucional. A monografia antropológica esperada deve ter introdução, revisão da literatura, apresentação dos dados, discussão dos dados e uma conclusão em que a importância disciplinar do trabalho, já apresentada pelo autor ou autora na introdução, é reafirmada. Essas invenções acadêmicas de representação muitas vezes levam à produção de textos pomposos e de apelo limitado. Eles são importantes, mas têm um apelo limitado. Dadas as privações econômicas da editoração contemporânea, as editoras têm um interesse menos entusiástico, pelo menos nos Estados Unidos, na publicação de obras antropológicas. Uma maneira de modificar esse dilema representacional é se envolver na arte da etnografia, na qual os escritores ou escritoras articulam sensualmente dimensões de localidade, língua e personalidade. Tomando emprestados o pensamento de Merleau-Ponty e as técnicas do cinema, da poesia e da ficção, etnógrafos e etnógrafas inventivamente inspirados podem elaborar descrições etnográficas de modo que os leitores ou as leitoras conheçam as idiosincrasias dinâmicas das pessoas e dos lugares. E ao fazê-lo, uma etnografia inventiva tem o potencial de espalhar por toda parte insights antropológicos importantes e desenvolvidos lentamente. Assim, uma etnografia inventiva, antes de tudo, pode dar vida a espaços e lugares etnográficos. Uma das coisas fundamentais sobre a etnografia é que ela descreve sensualmente se é realmente bem feita um lugar ou um espaço. Ela pode dar aos leitores ou às leitoras um senso de localidade, um dos grandes presentes que a etnografia traz ao mundo. Como os escritores ou escritoras podem usar palavras para descrever sensualmente uma paisagem, uma parede, um estrado, uma casa ou um quarto? Para mim, os escritores ou escritoras deveriam tentar descrever um espaço ou um lugar como se ele estivesse vivo, com sentimentos e memórias.
Por mais estranho que possa parecer, os escritores e as escritoras devem tentar deixar as visões, cheiros, sons e texturas de um espaço-lugar ditarem como descrevê-lo. Essa técnica toma emprestada a já mencionada técnica de Paul Klee, de abrir seu ser para a floresta e pintá-la para escapar. Nesse estilo pictórico de descrição de espaços etnográficos, é importante destacar características proeminentes. Também é importante imaginar o que um determinado cômodo, casa, árvore ou caminho testemunhou. Quando recentemente observei a majestosa árvore baobá, que cresce ao lado do Instituto de Estudos Africanos da Universidade de Gana, me perguntei: que história essa árvore testemunhou? Assim, definir sensualmente uma cena etnográfica pode cativar, compelindo os leitores e as leitoras contemporâneas a virar a página. O grande desafio de qualquer escritor ou escritora é escrever algo que encoraje a virar a página. Em um mundo de distração, essa é uma tarefa que se tornou cada vez mais difícil. Então, como fazer um leitor ou uma leitora a virar a página? Aqui estão alguns exemplos nos quais os escritores ou escritoras evocam espaço e lugar. Considerem um dos grandes escritores do século XX, James A.D., autor de Now Let Us Praise Famous Men. É uma etnografia da vida na região rural do Alabama durante a Depressão norte-americana. Ele ouve essa breve descrição da casa de um meeiro e de como ela é sensual. A cada poucos minutos, George se levantava e abria a porta uns 30 centímetros, que lhe mostrava sempre a mesma imagem, aquele final do corredor lamacento debaixo d'água, onde as tábuas estavam niveladas com o chão, a parede oposta, a cozinha aberta, folhas no chão para além da janela da cozinha, um segmento do pátio de barro da parte de trás, onde a repetição monótona, chuva, batia, na chuva, batia, na chuva, batia, na chuva, como bater e retirar os miolos da terra. Enquanto George permaneceu numa camada eriçada e esfumaçada de água com um pé de profundidade. Um exemplo mais contemporâneo da montagem de cena etnográfica sensual vem de Anna Badkin, que é uma escritora de não-ficção criativa, e ela trabalhou no Afeganistão. Ela também trabalhou no Senegal, na África Ocidental e em Mali. Este é um pequeno excerto do seu livro de 2018 chamado Fisherman's Blue, A West African Community at Sea. Acompanhem como ela descreve o amanhecer do mar perto de Joal, o maior porto de pesca artesanal do Senegal. A aurora se derrama para trás, lavanda violeta dourada. Ondas capilares escalam suavemente o oceano até o horizonte. Ventos coagulam a neblina baixa. O Sakari Soare desliza a toda velocidade oeste-sudoeste. Rola sobre ondas preguiçosas de 6 pés. O horizonte baixo da costa, com baobás, eucaliptos e palmeiras do brilham na luz e afundam no mar. Suas nuvens feridas desaparecem também. Preto contra as faixas do leste, uma ave marinha, um madrugador, cai da neblina, pega algo da água e se afasta. O equilíbrio de 6 tripulantes da piroga se esparramou sobre os contrafortes e no convés de proa cavam suas solas nuas de madeira escorregadia, encostam-se uns nos outros, olham o mar em busca de peixes. Em minha própria tentativa de fazer esse tipo de evocação sensual, aqui está uma cena de uma de minhas etnografias, uma fusão de mundos para montar a cena de uma cerimônia de possessão espiritual. Clac! Um som agudo quebrou o ar quente e seco acima de Tillaberry. Outro claque, seguido por um estrondo. Outro claque, seguido de um estrondo e outro claque, estrondo, claque, pulsava pelo ar estagnado.
Os sons pareciam irromper da duna que dava para a escola secundária da cidade de 1.000 pessoas na República do Níger, a maior parte delas falantes de Songhai. O estacato ecoando quebrou o tédio suado de uma tarde quente, na cidade mais quente de um dos países mais quentes do mundo, e, como uma grande mão, guiou os ouvintes pela duna até o complexo de Adamu de Nitongo para testemunhar uma cerimônia de possessão espiritual. A cerca do complexo de 3 pés e feita de pães cercava as residências de Adamu de Nitongo, 4 cabanas de palha que pareciam colmeias. No limiar do complexo, o gemido agudo do violino monocórdio me cumprimentou. Lá dentro vi os 3 bateristas sentados sobre um dossel, atrás de tambores de cabaça. Embora o dossel os protegesse do sol escaldante do Níger, o suor escorria pelos seus rostos. Suas túnicas sem mangas se agarravam em seus corpos, manchas brancas de sal haviam secado na superfície de suas roupas de algodão preto. Eles continuaram sua batida ondulante. Sentado atrás deles, em um banquinho, estava o violinista, vestido com uma camisa vermelha que cobria seus joelhos. Apesar da intensidade do calor e do barulho da multidão, seu rosto permaneceu inexpressivo enquanto ele fazia seu instrumento chorar. Assim, a descrição sensual do poder, do lugar, é um ponto-chave na receita para fazer uma etnografia inventiva. Outra coisa importante é o diálogo na escrita inventiva. O que pode ser mais difícil do que criar um diálogo? O diálogo é uma coisa muito difícil de produzir. Em grande parte da escrita antropológica, o diálogo não existe de fato. Temos grandes citações de transcrições de entrevistas que realizamos, mas o diálogo inventivo é frequentemente ausente em textos etnográficos. Assim, citações informais, não citações, textos de informantes são frequentemente relegados a entrevistas transcritas que usualmente não dão nenhuma indicação das idiosincrasias da fala de uma pessoa ou nenhuma pista de sua personalidade. Então, na etnografia inventiva, os estudiosos e as estudiosas podem tomar emprestadas técnicas de diálogo de escritores e escritoras de ficção e não ficção criativa, os quais os utilizam para transmitir informações importantes na construção da personalidade. Alguns dos escritores e das escritoras que escrevem os melhores diálogos que já encontrei são os escritores de mistério. Um dos meus favoritos é um cara chamado Walter Mosley. Ele é um escritor afro-americano que escreve sobre detetives em Los Angeles e Nova York. Ele é um dos melhores escritores de diálogos que já encontrei. Aqui está um pequeno exemplo de Cinnamon Kiss, seu romance de 2005, que apresenta uma conversa entre Easy Rawlins, um de seus personagens recorrentes em seus romances de crimes, e Cynthia Obeck. Olá, meu nome é Ezekiel Rawlins. Estendi minha mão. Um grande sorriso veio através dela, mas, de algum modo, a alegria não chegou aos seus olhos. Ela apertou minha mão. Como posso te ajudar? Sou um detetive particular de Los Angeles, eu disse. Fui contratado para encontrar uma mulher chamada Philomena Cargill, por sua família. Cinnamon, a mulher disse sem hesitação. A amiga do Axel? Esse é Axel Bowers? Sim, ele é meu sócio aqui. Ela olhou ao redor do balcão, eu fiz o mesmo. Não é um negócio muito lucrativo, especulei. A mulher riu. Era uma risada de verdade. Isso depende do que você entende como lucro, Sr. Rawlins. Axel e eu estamos comprometidos em ajudar pessoas pobres da sociedade a obter uma oportunidade justa no sistema legal. Vocês dois são advogados? Sim, ela disse. Eu me formei na USLA e o Axel do outro lado da Bahia, em Berkeley. Trabalhei para o Estado por um tempo, mas não me sentia bem. Quando o Axel me convidou para me juntar a ele, eu aproveitei a chance. Qual o seu nome? Perguntei. Oh, desculpe meus modos. Meu nome é Cynthia Obeck. Francês?
Eu nasci no Canadá, ela disse, Montreal. No diálogo, a fala, a ação descritiva e tudo isso se presta ao fluxo da interação. Aqui está mais um exemplo do impressionante trabalho de não ficção criativa de Joshua Hammer, um livro maravilhoso chamado The Badass Librarians of Timbuktu. E essas são pessoas que salvaram os preciosos manuscritos de Timbuktu dos roubos de islamitas que queriam destruí-los. E o personagem principal é um dos principais guardiões desses manuscritos preciosos, que datam dos séculos XV e XVI. Aqui está uma conversa entre Haidara, o guardião já mencionado, e alguns oficiais líbios que representam al-Qaddafi. Depois de examinar os manuscritos, eles vieram visitá-lo, queriam comprar seu acervo. Aqui está o diálogo. Temos uma proposta para você, eles disseram. Estou ouvindo, Haidara respondeu. Queremos comprar tudo o que vemos aqui. Eles abriram a maleta e mostraram a Haidara pilhas de notas de dinheiro em várias moedas. Obrigado, mas não, ele disse aos líbios. Vocês nunca disseram que estavam vindo aqui para tentar comprar os manuscritos. O que você quer dizer? Vamos te pagar na moeda que você quiser. Não está à venda. Por que não? Porque isso não é para mim. Isso é o patrimônio de Mali, pertence a uma grande nação. Mas podemos deixá-lo confortável pelo resto de sua vida. Não, ele disse. Há também alguns escritores ou escritoras de diálogo realmente muito bons que são antropólogos e antropólogas. Uma delas é minha amiga Ruth Bear, que escreve sobre Cuba e sobre muitas outras coisas. Ela é uma escritora de diálogos extremamente talentosa. E uma das melhores é Zora Hurston, que nos anos 20 realizou um trabalho de campo incrível na Flórida, capturando as particularidades do discurso afro-americano naquela área específica, naquele momento específico. Diálogos magníficos. E assim como o que eu estava lendo em cada caso, as pessoas que escrevem diálogos o utilizam como uma janela para a personalidade de uma pessoa e para como ela se comporta no mundo, tornando-a distinta. E isso me leva ao terceiro elemento. Como você cria o personagem? Em muitos textos antropológicos há muito pouca caracterização. Temos informantes, falamos sobre as pessoas, mas o que tem uma pessoa que a torna distinta? O que a diferencia de qualquer outra pessoa? É o seu olhar? É a característica dos seus olhos? Elas têm uma expressão particular? Elas andaram de uma certa maneira particular? Elas têm algum tipo de tique? O que há de único sobre uma pessoa? Como os seus rostos estão definidos? Eles estão com uma carranca, uma careta, um sorriso, andam rapidamente, têm uma perna manca, saltam, mancam, cambaleiam ao ficar em pé. Todas essas coisas são uma janela para o seu ser. Escritores e escritoras de ficção são muito, muito bons nesse tipo de coisa. Um dos meus favoritos é Michael Chabon, que escreve ficções maravilhosas. E eu vou citar mais um trecho bem curto de Anna Batkin, que descreve a personalidade de uma mulher fulani em Mali. Primeiro, Michael Chabon. Esse trecho é de seu romance chamado Wonder Boys. Nele, Grady Tripp, um novelista prodígio, está sofrendo de bloqueio de escrita e vai ao aeroporto encontrar Terry Catdwee, seu famoso agente literário. Esses pequenos detalhes dão a vocês uma indicação de personalidade. Tripp, disse Crabtree, se aproximando de mim com sua mão livre estendida. Ele estendeu os 2 braços para me abraçar e eu o segurei firmemente por 1 ou 2 segundos extras, tentando determinar pela solidez de suas costelas se ele ainda me amava. Bom ver você. Como está? Eu o soltei e dei um passo para trás. Ele portava a expressão usual para o Crabtree, de desprezo, e seus olhos eram brilhantes e duros, mas ele não parecia estar com raiva de mim.
Ele estava deixando seu cabelo crescer à medida que envelhecia. Não, como é o caso de alguns homens elegantes na casa dos 40, para compensar qualquer calvície incipiente, mas por uma vaidade mais pura e incontestável. Ele tinha cabelos lindos, grossos e castanhos e caindo como uma cortina impecável até seus ombros. Ele estava vestindo uma capa de chuva bem cortada com cinto verde-oliva sobre um terno bonito. Um italiano em uma seda metálica que era verde como o verso de uma nota de dólar. Um par de mocassins de couro sem meia e óculos de colegial redondos que eu nunca tinha visto antes. Então, isso diz muito sobre a personalidade dessa pessoa. E mais um trecho de Anna Badkin descrevendo uma mulher fulane em Mali. Fanta aninhou as cabaças em cima de sua mão e partiu no caminho para o sul em direção a Wereka. Ela não fez despedidas, esse era um ritual que ela realizava todos os dias e não merecia cerimônia. Nem começou sua caminhada de forma gradual. Ela começou a sair do acampamento em um passo rápido e firme que nunca mudou até chegar à aldeia. Foi o ritmo de sua última caminhada e de suas últimas caminhadas antes disso, e de sua mãe, e de todas as lembranças do passado das leiteiras que haviam fixado seus passos na trilha antes dela. Ela simplesmente o pegou do chão. Ela teria pegado uma cabaça caída dessa maneira ou uma pedra de amolar que ela havia emprestado a um vizinho. A princípio, Fanta andava com a mão direita levantada para segurar as tampas de palha para que o vento não as levasse. Depois de 100 passos, o braço e o pulso ficaram sem sangue e começaram a doer. Ela parou e sacudiu o chinelo de plástico direito e com os dedos dos pés pegou do chão uma pedra plana. Ela flexionou a perna direita na altura do joelho e ficou de pé sobre a perna esquerda sem dobrar e sem se inclinar. Sem olhar, estendeu o braço direito para trás e tirou a pedra do pé. Pescoço perfeitamente reto e as cabaças firmes em sua cabeça. Ela tinha feito isso 1000 vezes antes. Seu chale estampado com bolas bateu contra sua bochecha. Ela colocou a pedra na tampa mais alta e deixou os 2 braços caírem ao seu lado, como os braços de uma marionete, e caminhou novamente. Em torno de seus tornozelos, a umidade da noite subiu fria dos campos que secavam. Corvos malhados saltavam em labirintos baixos de estrume. Então, esses são exemplos construídos através da descrição física de rostos, movimentos, vestimenta, fala e espaço. Também é construído pelo que é dito e não dito, o que é declarado e o que é deixado para a imaginação do leitor ou da leitura. Eu quero falar agora, e esta é a última coisa que eu quero falar, do que eu chamo de arte de viver no mundo. E Marcelo mencionou Jean Rouch, e Jean Rouch foi um mentor para mim e para muitas outras pessoas. E sempre que passava um tempo com Jean Rouch no Níger, o tempo era sempre de aventura. E sempre que visitava Paris, eu ia aos seus escritórios desordenados no 2º andar do Museu de l'Homme, onde havia um burburinho de atividades. E então, de vez em quando, ele fazia exibição de filmes. Você subia as escadas para uma pequena sala de projeção com cadeiras improvisadas. E periodicamente documentaristas vinham mostrar a Jean Rouch, o mestre, seus filmes inacabados. Então sempre que isso acontecia, Rouch convidava as pessoas para a sala de projeção, inclusive eu. Mas ele também às vezes trazia pessoas que estavam apenas vagando pelo museu. Ele as abordava e dizia: vem dar uma olhada. E então as pessoas diziam: bem, eu não sei nada sobre cinema. E ele dizia: não importa, está ok, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Tudo bem. Então Rouch sempre se sentava na cadeira da frente e se recostava bem perto da tela, e ele sempre nos fazia perguntas similares.
Vocês sabem, haveria debates sobre o filme, sobre ângulos de câmera, sabem? Debates técnicos sobre que tipo de câmera estava sendo usada, que tipo de lente você está usando, questões de edição, sobre técnicas de edição. Mas no final ele aparecia. Ele sempre fazia a pergunta: onde está a história neste filme? E às vezes ele também dizia: como você pode consertar a história? E então sua pergunta mais importante era: como fazer alguma coisa? O que você pode fazer para que o filme se conecte com o público? Como você conecta o filme ao público ou, no caso dos escritores e das escritoras, como se conectar ao leitor? Como você cria esse tipo de conexão? Então, para Rush, a história sempre foi anterior às teorias. Não quer dizer que as teorias não sejam importantes. Eles são extraordinariamente importantes. Significa dizer que no mundo da ciência, as teorias, dadas as instabilidades das verdades científicas, têm vida curta. Se olharmos a antropologia, visto que sou antropólogo há muito tempo, vi muitas teorias irem e virem. Quer dizer, quando eu era estudante de pós-graduação, o estruturalismo francês era o que todos pensavam que ia resolver todas as questões, de certa forma, responder todas as questões da condição social ou da condição humana. A teoria é essa, sabe? E é assim que elas deveriam ser. E é disso que se trata a ciência. A ciência é sobre você estabelecer uma verdade potencial e depois investigá-la, questioná-la e refiná-la. Ou você diz, bem, tem alguma contribuição, mas não necessariamente responde a todas as perguntas que o registro etnográfico sugere. Então, as narrativas, as histórias, nossos textos e filmes, se forem bem corrigidos, bem construídos, ficam abertos ao mundo. As histórias criam um vínculo, como bem sabia John Rush, entre o cineasta e o público, ou entre o autor, a autora e os seus leitores ou leitoras. E isso acontece pelo poder da evocação de que Merleau-Ponty falava. As histórias podem nos levar a pensar novos pensamentos, construir novas realidades e sentir novos sentimentos. Elas são as catalisadoras da mudança social. Ouçam essa citação de um cara chamado Jonathan Gottschall. A história, sagrada e profana, é talvez a principal força de coesão na vida humana. Uma sociedade é composta de pessoas rebeldes com diferentes personalidades, objetivos e agendas. O que nos conecta além de nossos laços de parentesco? História. A história é a força contrária à desordem social, a tendência de as coisas desmoronarem. A história é o centro sem o qual o resto não pode se manter. Assim, as histórias são as janelas através das quais encontramos a condição humana. E esse é o poder da história. Elas demonstram como estamos todos e todas conectadas, criando esses tipos de história que são infundidas com visão antropológica. Esse é o trabalho da arte em antropologia. Então, a questão é: como você aprende a criar uma boa história? Por que alguns filmes e textos etnográficos são mais memoráveis do que outros? Merleau-Ponty e Michael Jackson poderiam dizer que a etnografia memorável é aquela em que a descrição sensual, a projeção sensual da imagem na prosa e no cinema compele o público a sentir o drama da vida social. Histórias que retratam poeticamente os ambientes vividos e não vividos, que apresentam diálogos idiosincráticos, que ressaltam as vulnerabilidades do personagem, têm a capacidade de criar conexões entre autores ou autoras e públicos. Elas têm a capacidade de permanecer abertas ao mundo. Mas na arte da etnografia há algo mais profundamente existencial em jogo.
Os anciãos Songhai adoram recitar o seguinte provérbio para mim: é preciso 2 mãos para nutrir uma amizade. Então, o que venho defendendo na arte da etnografia é a evocação sensual do espaço, do diálogo do personagem. Elas apresentam uma condição necessária, mas não suficiente, para elaborar o tipo de histórias que compõem uma etnografia inventiva. No final, a qualidade artística da etnografia depende menos da técnica e mais de como você vive sua vida. Você vive o momento? Você anda com confiança em seu caminho? Você abre os ouvidos e ouve os mais velhos? Você está disposto ou disposta a entrar na arena estressante da vulnerabilidade representacional? Essas escolhas de vida envolvem os etnógrafos e as etnógrafas com seus outros e os capacitam a contar a boa história. Para mim, a profundidade, a textura e o poder de permanência do filme etnográfico ou do texto etnográfico emergem diretamente da profundidade das relações que o etnógrafo ou a etnógrafa desenvolveu. Não importa a sofisticação da prática técnica ou a nuance filosófica. Esse princípio enganosamente simples estabelece as bases para o futuro de uma etnografia inventiva, cujos insights podem traçar um curso para negociar a turbulência existencial e social de um mundo conturbado. Como estudiosos e estudiosas, não é nossa obrigação contar de forma inventiva essas histórias perspicazes para adoçar a condição humana? É preciso 2 mãos para nutrir uma amizade. Muito obrigada por me convidarem para falar. Foi um grande prazer e espero que o que eu disse tenha despertado algum debate e discussão na aba em agosto. Obrigada novamente, muito obrigada. Tradução: Carolina Parreiras.